E aí, pessoal, beleza? Hoje aqui no canal vou fazer mais um vídeo de temática incel, mas hoje eu vai ser um vídeo assim mais no improviso mesmo, porque eu fui pego meio desprevenido, né? Meio no contrapé. Então, eu espero que fique bom a qualidade, mas se não for, vocês relevem aí, prometo melhorar nas próximas, né? Mas é isso aí. E qual seria o tema que eu vou querer falar hoje sobre temática incel? Hoje o tema que eu quero falar sobre a importância que nós incels temos que ter para o próprio termo incel. A gente tem que lutar por esse termo, para que ele não seja mais desvirtuado. Como assim desvirtuado? O termo incel, ele significa apenas celibatário involuntário. Então ele só diz respeito a uma condição nossa. Apenas isso. Mas ele está sendo usado há um bom tempo para se referir a pessoas frustradas e raivosas, ou ver como um xingamento análogo a cabaço. Então, a gente tem que lutar para trazer esse termo de volta às suas origens, para que faça valer o significado dele, para que ele não carregue essa estigma nele, entendeu? No vídeo que eu fiz sobre a explosão do número de incels que vai ter, né, no futuro, algumas pessoas comentaram que o número pode aumentar, mas a quantidade dos incels ainda vai ser subnotificada, né? Por quê? O termo incel, ele é um xingamento, ninguém vai se denominar incel. E é importante a gente se reconhecer, até porque para a gente tentar sair do celibato, a gente primeiro tem que se reconhecer como um, e outra, a gente reconhecendo, a gente pode encontrar nossos semelhantes, as pessoas que sofrem como a gente, pessoas que talvez, pessoas mais velhas que já foram incels, e se o termo não fosse mais estigmatizado, poderiam dar dicas, falar: olha, isso aqui que eu fiz para deixar de ser incel. Pode acontecer, tem pessoas que a gente não sabe, né, porque hoje em dia é um termo muito restrito à internet, mas também muito pejorativo, né, mas com certeza deve ter algum incel que acendeu. E ele poderia dar dicas para todos nós, ele poderia servir de um guia, ou apenas a gente ter um grupo para poder desabafar, para poder falar das nossas angústias, não é mesmo? Também para que os incels eles sejam estudados mais pela psicologia, né, pela sociologia, né, de uma forma mais séria, né, de forma não de forma estigmatizada, né. Parece que alguns estudos, né, que tem os incels, né, eles são estudos só veem pelaquela ótica muito feminista, né, muito estereotipada, né. É igual aquele estudo que eu mostrei das Fencels, né, lá da Universidade Federal de Pelotas, né, que o estudo é focado nas Fencels, mas eles não tem como não citar as Fencels e não citar os incels. E ele cita os incels só como esses lunáticos, esses cabaços loucos. E não é isso, entendeu? A gente tem que lutar por esse termo. E talvez a primeira parte dessa luta seja nós não termos mais vergonha dele. Eu sei que é muito difícil, muito complicado para uma boa parte de vocês, mas a gente tem que fazer isso. É igual gay. Você já parou para pensar por que chama o dia da parada LGBT chama o dia do orgulho gay? Ou do orgulho LGBT? É por isso, eles tiveram a ideia, né, e foi uma ideia acertada de lutar pelo termo, falar assim: "Não, não é estereotipado, eu tenho orgulho de ser aquilo que eu sou", entendeu? O incel ele não é ele é mais uma condição, não tem como, assim, ter muito orgulho, até porque traz sofrimento, mas, por exemplo, seria mais ou menos o caso do autismo, por exemplo, que é uma condição que traz um certo sofrimento, né, mas que hoje em dia já perdeu muito aquele estereótipo, né, o autista era visto só como um doidinho, né. Mas não, hoje
as pessoas, elas respeitam bastante os autistas, e tem muita gente se identificando, como autista, falando que tem algum certo nível de autismo, né. Eu já vi já relatos, né, de pessoas que só foram descobrir que tinham um grau de autismo só agora recentemente. Por quê? Porque o termo largou de ser estigmatizado. Então, vai ter muito incel aí sofrendo sozinho, calado. Por quê? Porque o termo está estigmatizado e a gente tem que lutar para que ele não seja estigmatizado. Mas a segunda parte, além da gente ter orgulho não, a gente ter a coragem de se denominar incel, a outra coisa que nós incels podemos fazer para tirar esse estereótipo do termo, seria não mais nos aliarmos ao extremismo, né. Porque eu sei que é difícil uma pessoa extremista se ver como extremista, para ela, ela tá certa. Mas cara, pensa um pouco, tá, assim, o extremismo ele é focado sempre na ideia do inimigo. Se você tem uma ideia de que você tem um inimigo, você muito provavelmente está tendo uma ideologia extremista. Isso é de qualquer espectro político. Você não vê qualidades na outra pessoa da qual você julga ser seu inimigo, então você sim está num extremismo, entendeu? Então a gente tem que nós como incels temos que largar os extremos, e os incels moderados, assim como eu, têm que, infelizmente ou felizmente, tentar mostrar que para as outras pessoas: "Não, eu sou incel, mas eu não sou extremista, eu sou uma pessoa centrada, sou uma pessoa respeitosa". A gente tem que começar a dar o exemplo, entendeu? A gente ser o exemplo. Então essa é a segunda parte, né, a primeira, nova recapitulando mais uma vez, a primeira é a gente se reconhecer como incel, a segunda é a gente não nos deixarmos seduzir pelo extremismo, e a terceira, essa aqui vai ser polêmica, mas é uma verdade que vocês vão ter que ouvir. A maioria de vocês vai ficar muito desgostoso de ouvir o que eu vou ter que dizer, mas eu vou dizer. Se o incel é referente a apenas uma condição, então, se uma mulher, também se encaixar nessa condição, ela também é um incel. Se a gente quer que esse termo se refira apenas a uma condição, mais do que normal, uma mulher que se encaixa em todos os pré-requisitos seja considerada uma incel. Eu sei que não tem mulher incel, né, alguns já dão já com o dedinho nervoso, já querendo escrever já no textão nos comentários: "Não tem mulher incel, mulher só quer saber de estar sozinha porque ela só olha o chat". Cara, não, aqui, comigo aqui, vamos falar sério? Eu duvido, eu duvido mesmo, eu tenho certeza que você não chegou na menina mais baranga da sua sala durante o ensino médio. Eu duvido, mas eu duvido mesmo. Eu duvido muito, você não chegou nela. Então você também procura as Stacy. Você procura alguém que tá num padrãozinho, assim, do nível 7 pra cima. As feiona mesmo, você não chegou, eu tenho certeza disso. Você não chegou, então não venha falar: "Ah, a mulher só quer o Chad", você também só quer a Stacy. "Ah, não, realmente tem céu de Stacy, mas eu não sou assim". Cara, você não chegou na menina mais baranga da sua sala, você não chegou. Você não chegou. E se ela te desse o papo, você também não ia aceitar. Eu tenho certeza disso. Mas é claro, tanto você não chegou nela, como ela também não chegou em você. Mas você não deixa de ser incel por causa disso, mas ela deixa. Não tem não tem lógica. O incel é alguém que quer se relacionar amorosamente e não consegue. Pronto, acabou. E se uma mulher se encaixar nisso, ela é uma incel. Se você tem a percepção de que incel significa isso, então você não pode ser hipócrita de
vão achar que uma mulher não possa se encaixar. É óbvio, assim, muitos vão falar: "Não, mas essa mulher tem que ser monstruosamente feia para ser incel, pra ou não sei o quê, deve ter alguma deficiência física". Sim, o parâmetro para ser um incel homem é bem assim, um incel para ser homem é bem mais fácil. Para uma mulher ser incel é mais difícil, mas não quer dizer que não exista. Tem muito mais incel homem do que mulher, mas não quer dizer que não exista a incel mulher ou a fencel. É igual eu, se eu fosse mulher, eu nem ia usar fencel. Por que não ia usar fencel? Porque incel já já comprime tudo o que eu sofri, o que eu passei, então pra que que eu vou usar outro termo só porque algumas pessoas querem? Não, eu se eu fosse mulher eu ia me chamar de incel mesmo, não de fencel. E até porque quem cunhou o nosso esse termo que a gente usa para nós mesmos e para nossa comunidade, para o nosso povo, que eu acho que a gente é um povo, foi uma mulher, para identificar a si mesma, não foi para chamar um cabaço, um homem virgem, não, foi para falar de si mesma. Então, é mais do que direito elas também poderem se chamar incels. Elas podem, né, elas vão algumas vão tentar sim resgatar o termo, falar assim: "Não, aí o termo foi cunhado por uma mulher, eu sou mulher, eu posso usar sim, e eu tô com elas". "Ah, você tá traindo o movimento". Que traindo o movimento? Eu não sou ligado a movimentos. Eu sou ligado ao que eu acho que é certo, e isso eu acho que é certo. Então esses são os 3 passos para que o termo incel pare de ser desvirtuado, pare de significar cabaços raivosos ou coisas do tipo, só significar coisas pejorativas, deixar de ser um xingamento. Eh, Vamos falar a última vez quais são os 3 passos, que é, primeiro, a gente não tem que ter medo de se identificar como um, a gente tem que dar o exemplo que a gente é um incel moderado, e terceiro, a gente tem que aceitar o fato de que pode existir mulheres incel. Pronto. Esse, ao meu ver, é o caminho, não ter mais esse estereótipo em cima do termo. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários, com respeito, tá? O que vocês acharam, o que vocês pensam, tá? Eu só tenho uma ideia diferente da maioria de vocês, eu não tô atacando vocês, né? Então, para com isso. Vamos ser respeitosos aqui. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Falou!